Santo Agostinho, Confissões. 226 Livro 7º A Caminho de Deus. O problema de Deus e o problema do mal. A astrologia. O neoplatonismo e Santo Agostinho. Solução do problema do mal __________01 emancipando-se do falso conceito de Deus. A minha adolescência má e nefanda já tinha amor e de caminho para a juventude, quanto mais crescia em anos, tanto mais vergonhoso me tornava com a minha vaidade, a ponto de não poder imaginar outra substância além da que os nossos olhos constantemente veem. Desde que comecei a ouvir as lições da sabedoria, não vos supunha, ó meu Deus, sob a figura de corpo humano, pois sempre fugi deste errado juízo e me alegrava de encontrar esta verdadeira doutrina na fé da nossa mãe espiritual, a vossa Igreja Católica. Mas não me ocorria outro modo de vos conceber na imaginação. Ora, sendo eu humano, e que humano, esforçava-me por vos imaginar o grande, o único verdadeiro Deus. Com efeito, acreditava, com todas as fibras do seu Santo Agostinho, Confissões. 227 Ração, que eres incorruptível, inviolável e imutável. Porém, apesar de não saber de onde e o modo como me veio a esta certeza, via perfeitamente e estava certo de que aquilo que se pode corromper é inferior ao incorruptível e o que não se pode deteriorar, sem hesitação antepunha ao deteriorar o eu e o imutável parecia-me melhor do que aquilo que é suscetível de mudança. O meu coração clamava com violência contra todos os meus fantasmas. Com este único golpe, esforçava-me por enxotar da vista do meu espírito a turbamulta das imagens imundas que circulavam à minha volta. Mas, apenas dispersa, eis que, num abrir e fechar de olhos ela, apinhando-se, de novo se aproximava e irroía contra as minhas pupilas, obscurecendo-as. E assim, apesar de não vos conceber sob a forma de corpo humano, necessitava, contudo, de vos imaginar como sendo alguma coisa corpórea situada no espaço, quer imanente ao mundo, quer difundida por fora do mundo, através do infinito. Era este o ser incorruptível, indeteriorável, imutável, que antepunha ao que é corruptível, sujeito à deterioração e à mudança. Tudo o que concebia como não ocupando espaço me parecia um nada absoluto e não um Santo Agostinho, Confissões. 228 Vácuo. Como sucederia se arrancássemos um objeto de um lugar e este ficasse vazio de qualquer corpo terrestre, úmido, aéreo ou celeste? 281. Com efeito, neste caso, um lugar vazio seria como que um nada espaçoso. Assim, com o coração obstinado, sem consciência nítida de mim mesmo, considerava como um puro nada tudo que não se estendesse ou difundisse ou englobasse ou dilatasse por certo espaço ou assumisse ou pudesse assumir qualquer destes estados. Quais são as formas por onde meus olhos costumam passar, tais eram as imagens por onde meu espírito caminhava. Eu não notava que este ato apreensivo de entendimento com que formava essas imagens não era da mesma natureza que estas. Com efeito, a atividade intelectual, se não fosse alguma coisa de grande, não poderia formar imagens. A vós, ó vida da minha vida, também vos imagem havia como um ser imenso, penetrando por todos os lados a massa do universo e alastrando-vos fora dele, por toda parte, através das imensidades sem limites, de tal modo que a terra, o céu e todas as coisas vos continham e todas 281 os antigos supunham que entravam 4 elementos na composição dos corpos, terra, água, ar e fogo. Não tinham ainda noção dos corpos simples da química. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 229 Elas se acabavam em vós, sem, contudo, acabardes em parte alguma. Mas, assim como a massa do ar, deste ar que está por cima da terra, não se opõe a que a luz do sol penetre por ele, atravessando-o sem o rasgar nem cortar, mas enchendo-o inteiramente, assim julgava que não só as substâncias transparentes do céu, do ar e do mar, mas também as da terra eram por vós penetradas em todas as suas partes, grandes e pequenas, para receberem a vossa presença, governando-as interiormente com vossa oculta inspiração e exteriormente dirigindo tudo o que criastes. Assim conjeturava eu, pois não vos podia conceber de outra maneira. Tal conjectura, porém, era falsa.
Deste modo, uma parte da terra que fosse maior deveria bem encerrar maior parte de vós e outra que fosse menor, uma parte menor. Estando tudo assim impregnado de vós, o corpo do elefante, pelo fato de ser maior e ocupar mais espaço que o de um pássaro, teria proporcionalmente mais de vós que o corpo do pássaro. E, deste modo, partido em fragmentos, comunicaríeis a vossa presença às grandes e pequenas partes do universo, respectivamente com grandes e exíguas porções de vós mesmo. Santo Agostinho, Confissões. 230 Não é, porém, assim. Mas ainda não tinhas dissipado as minhas trevas 282. Underline, 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 underline 02 Argumento de Nebrídio contra os maniqueístas. Bastava-me, Senhor, para esmagar aquele seduto rei seduzidos, aqueles mudos que falavam 283, pois o vosso verbo não fala-via por meio deles. Sim, bastava, minha objeção que, já de há muito tempo em Cartago, lhes costumava propor Nebrídio, com que nos abalava a todos nós, que o ouvíamos. Que poderia fazer contra vós esta desprezível raça de trevas, de que os maniqueístas se costumam servir como de massa hostil para vos atacar, se não aceitasseis batalha contra ela? Se alguém vos respondesse que poderia ser nociva em algum ponto, então seríeis violável e corruptível. Se, porém, dissesse que em nada vos podia danificar, nenhum motivo haveria para que lutasseis e pelejasseis em tais circunstâncias que uma parte de vós, um membro 282 Salmo 17, 29. 283 Mateus 15, 31. Santo Agostinho, Confissões. 231 Vós sou um rebento da vossa própria substância se me turava com forças inimigas e com naturezas que não se riastes. Ao contato destas, essa parte de vós de tal modo se corromperia e danificaria, que, caindo da felicidade para a miséria, necessitaria de socorro para poder se libertar e purificar. Ora, esse rebento de vós mesmo era nossa alma, que o vosso verbo, livre, deveria, com sua ajuda, arrancar do cativeiro, que o vosso verbo imaculado deveria remir da corrupção. Neste caso, o verbo seria corruptível, pois era formado de uma só e mesma substância que a alma. Ora, se eles afirmam que tudo o que sois, isto é, a substância de que vos formais, é incorruptível, segue-se que todas aquelas suposições são falsas e abomináveis. Se dizem, pelo contrário, que o verbo é corruptível, tal afirmação é, por si mesma, falsa e logo, a primeira palavra, digna de abominação. Bastava-me, portanto, só este raciocínio contra aqueles que a todo custo deveria vomitar do meu peito oprimido. Com efeito, sentindo e falando assim de vós, não tinham por onde sair, senão cometendo um horrível sacrilégio de coração e de língua. Santo Agostinho, Confissões. 232 underline 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 03 A causa do mal. Mas, ó Senhor nosso, ó Deus verdadeiro que cria estes não só as nossas almas, mas também os nossos corpos e não só nossas almas e corpos, mas ainda todos os seres e todas as coisas. Eu já então afirmava e cria firmemente que sois incontaminável, alheio a toda alteração e absolutamente imutável. Todavia, não tinha uma ideia clara e nítida da causa do mal. Porém, qualquer que ela fosse, tinha claro para mim que, de tal modo havia de buscar que por ela não seria constrangido a crer, como mutável, um Deus imutável, pois, de outra maneira, cairia no mal cuja causa procurava. Por isto, buscava lá com segurança, certo de que não era a verdadeira doutrina que aquelas pessoas pregavam. Fugia delas com a alma, porque, quando eu indagava a origem do mal, via-as tão repletas de malícia que as leve havia a crerem antes sujeita ao mal a vossa substância do que a delas ser suscetível de cometê-lo. Santo Agostinho, Confissões. 233 Esforçava-me por entender a questão, que ouvia declarar, acerca de o livre-arbítrio da vontade ser a causa de praticarmos o mal e o vosso reto juízo o motivo de o sofrermos. Mas era incapaz de compreender isto nitidamente. Tentava arrancar do abismo a vista do meu espírito. Porém, de novo mergulhava nele e, sempre com reiterados esforços,
me submergia sem cessar. Erguia-me para a vossa luz o fato de eu saber tão certamente que tinha uma vontade como sabia que tinha uma vida. Por isto, quando queria ou não queria uma coisa, tinha a certeza absoluta de que não era outro senão eu quem queria ou não queria, experimentando cada vez mais que aí estava a causa do meu pecado. Quanto ao que fazia contra a vontade, notava que esse só era antes padecer o mal do que praticá-lo. Considerava isto não como uma falta, mas como uma punição em que, reconhecendo a vossa justiça, era logo forçado a confessar que recebia o castigo justamente. Mas de novo refletia: quem me criou? Não foi o meu Deus, que é bom e é também a mesma bondade. De onde me veio então, o querer o mal e não querer o bem? Seria para que houvesse motivo de eu, justamente, Santo Agostinho, Confissões 234 ser castigado? Quem colocou em mim e quem semeou em mim este viveiro de amarguras, sendo eu inteira a criação do meu Deus tão amoroso? Se foi o demônio quem me criou, de onde é que veio ele? E se, por uma decisão de sua vontade perversa, se transformou de anjo bom em demônio, qual é a origem daquela vontade má com que se mudou em diabo, tendo sido criado anjo perfeito por um Criador tão bom? De novo me senti oprimido e sufocado por estes pensamentos, mas, de modo algum, arrastado àquele inferno do erro onde ninguém vos confessa 284, se admite a tese de estardes vós antes sujeito ao mal do que o ser humano ser considerado capaz de cometê-lo. Underline, 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 underline 04 Deus é incorruptível. Assim, me esforçava por encontrar as outras verdades, do mesmo modo que já tinha descoberto ser melhor o incorruptível que o corruptível. Por conseguinte, confessava que vós, quem quer que fosseis, não estáveis SU 284 Salmo 6, 6. Santo Agostinho, Confissões 235 Jeito à corrupção. Jamais alma alguma pôde ou poderá conceber alguma coisa melhor do que vós, que é o sumo e ótimo bem. Sendo absolutamente certo e inegável que o incorruptível se antepõe ao corruptível, como, aliás, já admitia, poderia eu, se não fosseis incorruptível, ter atingido com o pensamento algo mais perfeito que o meu Deus. Portanto, logo que vi que o incorruptível deve ser preferível ao corruptível, imediatamente vos deveria ter busado e em seguida, deveria indagar de onde vem o mal, isto é, a corrupção, a qual, de modo algum, pode afetar a vossa substância. É absolutamente certo que, de modo nenhum, pode a corrupção alterar o nosso Deus, por meio de qualquer vontade, de qualquer necessidade ou de qualquer acontecimento imprevisto, porque Ele é o próprio Deus, porque tudo o que deseja é bom e Ele próprio é o mesmo bem. Ora, estar sujeito à corrupção não é um bem. Não podeis ser obrigado, por força, seja o que for, porque em vós a vontade não é maior do que o poder. Porém, seria maior, se vós mesmo fosseis maior que vós mesmo. Mas a vontade e o poder de Deus são o mesmo Deus. Santo Agostinho, Confissões 236 Para vós, que tudo conheceis, existe acaso alguma coisa imprevista? Nenhuma natureza existe, senão por que a conhecestes. Para que proferimos nós tantas palavras a fim de comprovar que a substância de Deus não é corruptível, já que, se o fosse, não seria Deus? Underline, 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 underline 05 É Deus o autor do mal? Buscava a origem do mal, mas buscava-a erroneamente. E, ainda mesmo nesta indagação, não enxergava o mal que nela havia 285. Obrigava a passar, ante o olhar do meu espírito, todas as criaturas, tudo que nelas podemos ver, como a terra, o mar, o ar, as estrelas, as árvores e os animais sujeitos à morte, bem como aquilo que não vemos nela, como o firmamento do céu, todos os anjos e todos os espíritos celestes. Mas, como se estes últimos fossem corpóreos, a minha imaginação colocou uns em uns lugares e outros em outros. Fiz da vossa criação uma única e imensa ameaça, diferenciada em diversas espécies de corpos. Corpos 285 Santo Agostinho queria ver o mal como se ele fosse alguma coisa de positivo.
Não compreendia que o mal é ausência de ser ou de perfeição. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 237 verdadeiros, outros, espíritos que eu imaginava sob a figura de corpos. Eu a supus não com a sua própria GRAN10, porque não podia sabê-la, mas com a que me agora dou, porém, limitada de todos os lados. A vós, Senhor, infinito em todas as direções, imaginei-vos a rodeá-la e penetrá-la de todas as partes, como se fosseis um único mar em toda parte, de todos os lados, infinito na vossa imensidade, tendo dentro de si uma esponja da grandeza que não se aprovesse, mas rodeada e inteiramente cheia de um mar imenso. Assim, a vossa criatura finita, supunha eu cheia de vós, que sois o infinito. Dizia, eis Deus e eis o que Deus criou. Deus é bom e é sombroso e incomparavelmente preferível a tudo isto. Eu e é bom e, por conseguinte, criou boas coisas. E eis como ele as rodeia e as enche. Onde está, portanto, o mal? De onde e por onde conseguiu penetrar? Qual é a sua raiz e a sua semente? Porventura, não existe nenhuma? Por que recear muito então, o que não existe? E, se é em vão que tememos, o próprio medo indubitavelmente é o mal que nos tortura e inutilmente nos oprime o coração. Esse mal é tanto mais compressivo quanto é certo que não existe o Santo Agostinho, Confissões. 238 que tememos e nem por isso deixamos de temer. Por em sequência, ou existe o mal que tememos ou esse temor é o mal qual a sua origem, se Deus, que é bom, fez todas as coisas. Sendo supremo e sumo bem, criou bens mil reis do que ele, mas, enfim, o Criador e as criaturas, todos são bons. De onde, pois, vem o mal? Ou seria pelo fato de Deus fazer tudo isso com matéria em que existia algo de mal e ao dar-lhe a forma e ao ordená-la, ter deixado nela alguma coisa que não transformasse em bem? E isto, por quê? Não podia ele convertê-la inteiramente de modo a não permanecer nela nada de mal, já que era onipotente. Enfim, por que quis fazer dela alguma coisa e por que não preferiu antes reduzi-la totalmente ao nada, com a sua mesma onipotência? Poderia acaso ela existir contra a vontade divina? Se a matéria é eterna, por que a deixou perdurar tanto no passado, por um espaço indefinido de tempo e por que motivo se comprazeu em fazer dela alguma coisa, só tanto tempo depois? Se subitamente quis fazer alguma coisa, por que não a reduziu ao nada, sendo onipotente não ficou só ele, todo verdadeiro bem, todo sumo bem, todo bem em infinito? Se não convinha que aquele que é bom permanha Santo Agostinho, Confissões. 239 cesse estéril de obras boas, não poderia ele fazer desaparecer e aniquilar a matéria que era má, estabelecendo outra que fosse boa, donde criasse tudo? Enion seria, pois, todo-poderoso, se nada de bom pudesse criar sem a ajuda daquela matéria que ele mesmo não tinha dado a existência. Revolvia tudo isto dentro do meu peito miserável, oprimido pelos mordazes cuidados do temor da morte e por não ter encontrado a verdade. Estava, contudo, arraigada no meu coração a fé em Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor Salvador nosso 286, professada pela Igreja Católica. Se bem que me achasse ainda informe e flutuando para além da norma da doutrina, contudo, o meu espírito não abandonava a fé, antes, cada vez mais se abraçava a ela. Underline, 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 underline 06 Os vaticínios dos astrólogos. Também já tinha rejeitado as enganadoras previsões e os ímpios delírios dos astrólogos. Ainda nisso, meu 286 2 Pedro 2, 20. Santo Agostinho, Confissões. 240 Deus, vos quero confessar as vossas misericórdias, desde as fibras mais secretas da minha alma. Fostes vós, só vós, pois quem é que nos afasta da morte de todo o erro, senão a vida que não conhece morte, a sabedoria que ilumina as inteligências indigentes, sem precisar de luz alguma e rege todo o mundo, até as folhas movediças das árvores? Fostes vós que medicastes a obstinação que eu opunha ao velho arguto vindiciano e a Nebrídio, jovem de alma admirável.
O primeiro me dizia com toda a veemência e o segundo frequentemente, ainda que com certa hesitação, que nenhuma arte existia para prever o futuro, que as conjecturas eram fundadas no acaso e que, por jogo de palavras, se vaticinavam muitas coisas, que aqueles mesmos que as diziam ignoravam se haviam de real e izar, acertando nelas somente porque as não calaram. Fostes vós que me suscitastes um amigo, assíduo em interrogar os astrólogos. Embora ele não fosse muito versado nessa ciência, contudo, como já disse, curiosamente consultava os astrólogos e sabia alguma coisa que afirmava ter ouvido do pai. Ignorava ele quanto isso valia para destruir a fama daquela arte. Santo Agostinho, Confissões. 241. Este homem, chamado Firmino, que tinha sido educado nas artes liberais e instruído na eloquência, consultou-me um dia, como amigo muito íntimo, a respeito de uns negócios em que tinha grandes esperanças. Perguntou-me qual era o meu vaticínio, segundo a sua estrela, como eles dizem. Porém eu, que já então neste assunto começava a me deixar dobrar pelas razões de Nebrídio, não me recusei a expor-lhe os meus prognósticos e o que me ocorrerá, acrescentando, contudo, que estava já quase convencido de que tudo isto era ridículo e quimérico. Contou Firmino então que seu pai também se interessava por semelhantes livros e que tivera um amigo que, do mesmo modo e simultaneamente, acreditava em tudo aquilo. Com igual unanimidade e com igual ardor se entregavam a essas ninharias que lhes incendiavam o seu ração. Até observavam os momentos do nascimento dos animais domésticos que em casa viam a luz do dia, anotando a posição das estrelas, para, deste modo, fazerem deduções das experiências da sua arte. Dizia, pois, Firmino, ter ouvido o pai dizer que, quando a mãe ia se predisse pondo para dá-lo à luz, também uma escrava daquele amigo paterno se achou grávida, coisa que não passou despercebida ao senhor, o qual, com apurada diligência, Santo Agostinho, Confissões. 242 até procurava se informar de quando as cadelas tinham a cria. E aconteceu que, contando com a maior cautela os dias, as horas e as partes mínimas das horas, da mulher e o outro, da escrava, ambas se recolheram ao leito ao mesmo timpo, de modo que, com igual minúcia, foram obrigados a dar a mesma estrela, um ao nascimento do filho e o outro ao nascimento do escravozinho. Quando as mulheres começaram a sentir as dores do parto, eles se informaram mutuamente do que em as casas se passava. Prepararam criados para mandarem um ao outro anunciar, com igual rapidez, o nascimento das crianças. Estas informações facilmente as conseguiu como se o fato se passasse no seu respectivo prédio. Acrescentou Firmino que esses mensageiros se usaram com tanta precisão a meio do caminho das duas casas que era impossível que ambos não observassem exatamente as mesmas posições dos astros, nas mesmas frações de tempo. E, contudo, Firmino, como filho de família ilustre, seguia pelos caminhos mais esplêndidos do mundo, enriquecia continuamente e era acumulado de honras, ao passo que o escravo, sem jamais ser aliviado. Santo Agostinho, Confissões. 243 do jugo da sua condição, servia a seu senhor, segundo informava aquele que perfeitamente o conhecia. Ouvindo estas coisas e dando-lhes fé em razão do crédito que me merecia quem as narrava, toda aquela minha relutância caiu vencida. Esforcei-me logo por afastar Firmino daquela vã curiosidade, dizendo-lhe que, e examinando eu as constelações que presidiram ao seu nascimento, para lhe declarar a verdade, devia igualmente adivinhar que seus pais eram os primeiros entre os seus concidadãos. Sua família era nobre na própria terra natal, que ele era de condição livre e que receberá educação e esmerada e for instruído nas artes liberais. Se aquele escravo me pedisse que lhe dissesse a verdade segundo as mesmas constelações, já que estas pertenciam a ambos, novamente deveria ler nelas que esse tal era de família abjeta, de condição servil e tudo mais, que difere e dista muito das circunstâncias do primeiro acaso. Mas, como seria possível que eu, examinando a mesma constelação, falasse a verdade, predizendo futuros diversos? No caso de lhes prognosticar idêntico destino, eu não diria, por isto, a verdade. De onde, com toda a certeza,
se conclui que os fétios preditos pela contemplação Santo Agostinho, Confissões 244 dos astros não se dizem por arte, mas por acaso, e que as falsidades são proferidas, não por imperícia na arte, mas porque falhou a sorte. Aberta esta entrada, ruminava tudo isto comigo, piarra que nenhum desses loucos, que vivia em de tal negócio e que eu desejava atacar imediatamente por a ridículo, me pudesse resistir, lançando-me a cara que Firmino e o pai me tinham enganado. Desviei o fio do raciocínio para os que nascem meus. A maioria destes sai do ventre materno, um após outro, com tão pequeno intervalo de tempo, que a este, por mais que haja luta entre os gêmeos para possuírem na ordem natural a primazia, é impossível registrá-lo pela observação humana e tomar notas dele, de molde a que os astrólogos, examinando-as, se possam pronunciar exatamente. Os prognósticos não serão exatos porque, vendo o astrólogo os mesmos documentos, deveria dizer a mesma coisa de Esaú e Jacó. Mas os sucessos na vida de um e de outro não foram os mesmos. Portanto, ou o astrólogo anunciava falsidades ou, no caso de falar certo, não deveria dizer a mesma coisa de ambos, ainda que vícios viesse Santo Agostinho, Confissões 245 os documentos. Neste caso, não era por arte, mas por acaso é que dizia a verdade. Vós, porém, Senhor, justíssimo organizador de tudo, por meio de um secreto instinto, desconhecido aos consulentes e aos astrólogos, fazeis que cada qual, enquanto consulta, ouça o que lhe convém ouvir, segundo os merecimentos ocultos da sua alma e segundo os ABIS, mos dos vossos incorruptíveis juízos. Que nenhum se atreva a perguntar-vos, o que é isto? Para que é isto? Não vou-lo pergunte, não vou-lo pergunte, porque é somente uma pessoa. Underline, 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 underline 07 ainda o problema do mal. Deste modo, já vós, ó meu auxílio, me tinhais libertado daquelas prisões. Entretanto, buscava, sem êxito, a origem do mal. Porém, não permitíeis que eu, nas ondas do pensamento, me apartasse daquela fé pela qual acreditava na vossa existência, na vossa substância inalterável, na vossa providência para com as pessoas e na vossa justiça. Cria em Jesus Cristo, vos só Filho, na Sagrada Escritura Santo Agostinho, Confissões 246 Tura, que a autoridade da vossa Igreja recomenda. Cria que vós estabelecestes um caminho de salvação para as pessoas em direção àquela vida que começa após a morte. Salvos e bem arraigados no meu coração estes princípios, investigava angustiosamente a origem do mal. Que tormentos aqueles do meu coração parturiente! Quantos gemidos, meu Deus! Quando em silêncio, esforçadamente vos procurava e grandes clamores se dirigiam à vossa misericórdia. E rã as angústias tácitas da minha alma. Vós sabíeis o que eu padecia, mas nenhuma pessoa sabia. De fato, quão pouco era o que comunicava com a língua aos ouvidos dos meus mais íntimos amigos. Ventura, chegava até eles todo o tumulto do meu coração, que nem o tempo nem os meus lábios bastavam para declarar. Mas todas as lamentações que rugiam do fundo do meu coração iam ter aos vossos ouvidos. Diante de vós estava o meu desejo, mas a luz dos vossos olhos não este havia em mim 287, porque ela estava dentro e eu estava fora. 287 Salmo 37, 9 e 11. Santo Agostinho, Confissões 247 Nem ela precisava de espaço. Mas eu fixava até N são naquelas que são contidas pelo espaço, sem aí entrar um sítio para descansar. Nem elas me hospedavam de modo a poder dizer, isto me basta. Estou bem. Nem me deixavam partir para onde me achasse satisfeito. Quanto a elas, era superior, mas era inferior com relação a vós. Éreis para mim, sujeito a vós, verdadeiro gozo, submetendo-me todas estas criaturas que criastes abaixo de mim. Esta minha situação constituía um justo equilíbrio e um lugar intermediário da minha salvação, se persevera se servindo-vos conforme a vossa imagem. Mas, como eu, na minha soberba, me rebelei contra vós e investi contra o Senhor,
confiante no escudo da minha dura CR-Vis 288, até mesmo estas ínfimas criaturas se ergueram sobre mim e me oprimiram, sem nunca ter sossego nem alívio. Enquanto as olhava, elas mesmas se me ofereciam, por toda parte, em tropel e em massa. Mas voltava a reflutir e logo as imagens dos corpos se me opunham, como que a dizerem, para onde vais, indigno e impuro? E com as minhas chagas, elas cresciam em ousadia, porque 288 Jó 15, 26. Santo Agostinho, Confissões. 248 Humilhastes o soberbo como a uma pessoa ferida 289. Com a presunção, separava-me de vós. A minha face, bastante inchada, tapava-me os olhos. Underline, 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 underline 08 O colírio das dores. Mas vós, Senhor, permaneceis eternamente 290 e não vos irás conosco eternamente 291 porque vos coeme padecestes da terra e da cinza 292 e vos comprazestes em reformar, na vossa presença 293, as minhas deformidades. Estimuláveis-me com um misterioso aguilhão para que estivesse impaciente até me certificar da vossa existência, por uma intuição interior. O meu tumor decrescia ao contato da mão oculta da vossa medicina. A vista turbada e escurecida da minha inteligência melhorava, de dia para dia, com o colírio das minhas dores salutares. Underline, 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 underline 289 Salmo 88, 11, 290 Salmo 32, 11, 291 Salmo 84, 6, 292 Eclesiástico 17, 31, todos os seres humanos são apenas terra e cinza. 293 Salmo 18, 15 Daniel 3, 40. Santo Agostinho, Confissões. 249-09 O neoplatonismo e a fé cristã. Querendo vós mostrar-me primeiramente como resistis aos soberbos e dais graças aos humildes 294 e quão grande seja a misericórdia com que ensinastes às pessoas o caminho da humildade, por se ter feito carne o vosso verbo e ter habitado entre as pessoas 295, deparastes-me, por intermédio de certa pessoa, entumecida por monstruoso orgulho, alguns livros platônicos, traduzidos do grego para o latim. Neles li, não com estas mesmas palavras, mas provado com muitos e numerosos argumentos, que no princípio era o verbo e o verbo existia em Deus e Deus era o verbo e este, no princípio existia em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi criado. O que foi feito, nele é vida e a vida era a luz das pessoas. A luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. A alma humana, ainda que dê testemunho da luz, não é, porém, a luz. Mas o Verbo, Deus, é a luz verdadeira que ilumina toda pessoa que vem a este mundo. 294 Tiago 4, 6 e 1 Pedro 5, 5, 295 João 1, 14. Santo Agostinho, Confissões. 250 Esteve neste mundo, que foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Porém, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, que a todos os que o receberam lhes deu poder de se fazerem filhos de Deus, se crescessem em seu nome. Isto não li naqueles livros 296. Do mesmo modo, li nesse lugar que o Verbo Deus não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade humana, mas de Deus. Porém, que o Verbo se fez um ano e habitou entre nós 297, isto eu não li lá. Descobri naqueles escritos, expresso de muitos e variados modos, que o Filho, existindo com a forma do Pai, não julgou como usurpação ser igual a Deus, porque o é por natureza. Porém aqueles livros não trazem que se aniquilou a si mesmo tomando a forma de escravo, feito à imagem humana e sendo julgado, no exterior, como um humano. Não dizem que se humilhou-se fazendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou dos mortos e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre 296 Infelizmente essas traduções, que Santo Agostinho leu, não chegaram até a nós. A maioria dos autores julga que a referência diz respeito a livros de Plotino e de Porfírio. N. do T. 297 João 1, 13. Santo Agostinho,
Confissões. 251 Nos céus, na terra e nos infernos e toda língua confesse que o Senhor Jesus está na glória de Deus Pai. 298. Lá encontrei que o vosso Filho unigênito eterno como vós, permanece imutável antes de todos os séculos e sobre todos os séculos, que, para serem bem-aventuradas, todas as almas recebem da sua plenitude. 299 E que, para serem sábias, são renovadas pela participação na sabedoria que permanece em si mesma. 300 Mais, que não poupastes ao vosso único Filho e o entregastes por todos nós. 301 Isto não vem naqueles livros. Escondestes, pois, estas coisas aos sábios e as revelastes aos humildes. 302 Para que fossem a ele os cansados e os sobrecarregados e ele os aliviasse, porque é manso e humilde de coração. 303 Ele dirige os benignos na justiça e ensina aos mansos os seus caminhos. 304 Vê a nossa humildade e o nosso trabalho e nos perdoa todos os pecados. 305 298 Filipenses 2, 6, 11 299 João 1, 16 300 Sabedoria 7, 27.301 Romanos 8, 32 302 Mateus 11, 25 303 Mateus 11, 28 e 29 304 Salmo 22, 3 e 24, 4 305 Salmo 24, 18 Santo Agostinho, Confissões. 252 Porém, aqueles que se levantaram no salto alto de uma doutrina mais sublime. 306 Não o ouvem dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. 307 Ainda que conheçam a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, mas desvanecem-se em seus pensamentos e o seu coração insensato obscurece-se. Dizendo-se sábios, tornam-se estultos. 308 Por isto, lia também aí que mudaram a majestade do Deus incorruptível em representações e figuras nas corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. 309 Ou seja, o alimento dos egípcios, pelo qual Esaú perdeu o direito de primogenitura. 310 Israel, o povo primogênito, de coração voltado para o Egito. 311 Curvando a vossa imagem, a sua alma, ante 306 A filosofia de Plotino ou neoplatônica, que foi o supremo esforço do pensamento helênico, ignorou a Cristo. Tudo nela se dirigia a pôr o ser humano em contato com o Uno por meio do êxtase voluntarista. N. do T. 307 Mateus 11, 29 308 Romanos 1, 21 e 22 309 Romanos 1, 23 310 Gênesis 25, 33 311 Atos 7, 39 Santo Agostinho, na exposição do Salmo 4:6, ao Salmo 46, assim se exprime: sabemos que as lentilhas são o alimento dos egípcios porque abundam no Egito. São célebres as lentilhas de Alexandria e chegam até as nossas terras como se aqui não nascessem lentilhas. Portanto, Esaú, desejando o alimento dos egípcios, perdeu a primogenitura. Assim, o povo judeu, de quem foi dito voltaram-se de coração para o Egito, desejara de certo modo as lentilhas, perdendo a primogenitura. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 253 O ídolo do bezerro que come feno. 312 Em lugar de vós, honrou a cabeça de um animal. Encontrei nestes livros estas afirmações, mas não me alimentei delas. Agradou-vos, Senhor, arrancar de Jacó o opróbrio do abatimento, para que o maior servisse ao menor. Chamastes os povos à vossa herança. Eu bem vim para vós de entre os povos e fixei a mente no ouro que, segundo a vossa vontade, o vosso povo tirou do Egito, pois era vosso, onde quer que ele estivesse. Por meio do vosso apóstolo, dissestes aos atenienses que em vós vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas. 313 Naturalmente daqui vieram aqueles livros. Mas não me fixei nos ídolos dos egípcios, a quem serviam com o vosso ouro aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira, venerando e submetendo-se antes à criatura do que ao Criador. 314 312 Salmo 105,
20 313 Atos 17, 28 314 Romanos 1, 25. Santo Agostinho, Confissões. 254-10 O descortinar do mistério divino. Em seguida, aconselhado a voltar a mim mesmo, recolhi-me ao coração, conduzido por vós. Pude fazê-lo, porque vos tornastes meu auxílio. Entrei, com aquela vista da minha alma, vi, acima dos meus olhos interiores e acima do meu espírito, a luz imutável. Esta não era o brilho vulgar que é visível a toda pessoa, nem era do mesmo gênero, embora fosse maior. Era como se brilhasse muito mais clara e abrangesse tudo com a sua grandeza. Não era nada disto, mas outra coisa muito diferente de todas estas. Essa luz não permanecia sobre o meu espírito como o azeite em cima da água ou como o céu sobre a terra, mas muito mais elevada, pois ela própria me criou e eu lhe sou inferior, porque fui criado por ela. Quem conhece a verdade conhece a luz imutável e quem a conhece conhece a eternidade. O amor a conhece. Ó verdade eterna, amor verdadeiro, eternidade adorável. Vós sois o meu Deus. Por vós suspiro noite e dia. Quando, pela primeira vez, vos conheci, erguestes-me Santo Agostinho, Confissões. 255 Para que soubesse da existência de aquele que era objeto do meu olhar. Mas eu ainda não era capaz de ver. Deslumbrastes a fraqueza da minha íris, brilhando com veemência sobre mim. Tremi com amor e horror. Pareceu-me estar longe de vós, numa região desconhecida, como se ouvisse a vossa voz lá do alto, sou o pão dos fortes. Cresce e comer-me-ás. Não me transformarás em ti como ao alimento da tua carne, mas mudar-te-ás em mim. 3:15. Soube que, por causa da iniquidade, castigastes o homem e secastes a minha alma como teia de aranha. 3:16. E disse, porventura, não existe a verdade, pelo fato de não estar espalhada por espaços finitos nem infinitos? Vós respondestes-me de longe, sim, eu sou o que sou. 3:17. E ouvi como se ouve no coração, sem ter motivo algum para duvidar. Mais facilmente duvidaria da minha vida do que da existência da verdade, cujo conhecimento se apreende por meio das coisas criadas. 3:18. Underline, 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 underline 315 Assim sucede na Eucaristia. Porém a frase se refere à sabedoria divina. N do T, 316 Jeremias 31, 15 317 Êxodo 3, 14 318 Confronte com Romanos 1, 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência através de suas obras. Santo Agostinho, Confissões. 256-11 A relatividade das criaturas. Examinei todas as outras coisas que estão abaixo de vós e vi que nem existem absolutamente, nem totalmente deixam de existir. Por um lado existem, pois provém de vós, por outro não existem, pois não são aquilo que vós sois. Ora, só existe verdadeiramente o que permanece imutável. Por isto, para mim é bom prender-me a Deus. 3:19, porque, se não permanecerei nele, também não poderei continuar em mim. Ele, porém, permanecendo em si, renova todas as coisas. Vós sois o meu Senhor, pois não careceis dos meus bens. 320. Underline, 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 underline 12 O problema do mal. A perfeição das criaturas. Vi claramente que todas as coisas que se corrompem são boas, mas não poderiam se corromper se fossem humamente boas e nem poderiam se corromper se não fosse. 319 Salmo 72, 28 320 Salmo 15, 2. Santo Agostinho, Confissões. 257 Sem boas. Com efeito, se fossem absolutamente boas, seriam incorruptíveis e se não tivessem nenhum bem, nada haveria nelas que se corrompesse. De fato, a corrupção é nociva e, se não diminuísse o bem, não seria nociva. Portanto, ou a corrupção nada prejudica, o que não é aceitável, ou todas as coisas que se corrompem são privadas de algum bem.
Isto não admite dúvida. Se, porém, fossem privadas de todo o bem, deixariam inteiramente de existir. Se existissem e já não pudessem sem ser alteradas, seriam melhores, porque permaneceriam incorruptíveis. Que maior monstruosidade do que afirmar que as coisas se tornariam melhores com a perda de todo o bem? Por isto, se são privadas de todo o bem, deixarão totalmente de existir. Logo, enquanto existem, são boas. Portanto, todas as coisas que existem são boas e aquele mal que eu procurava não é uma substância, pois, se fosse substância, seria um bem. Na verdade, ou seria substância incorruptível e então seria certamente um grande bem ou seria substância corruptível e, neste caso, se não fosse boa, não poderia se corromper. Santo Agostinho, Confissões 258 Vi, pois e pareceu-me evidente que criastes boas todas as coisas e que o é certissimamente não existe nenhuma substância que vós não criasseis. E, porque as não criastes todas iguais, por esta razão, todas elas, ainda que boas em particular, tomadas conjuntamente são muito boas, pois o nosso Deus criou todas as coisas muito boas. 3, 2, 1. Underline, 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 underline 13 A solução do problema do mal. As dissonâncias de pormenor. Em absoluto, o mal não existe nem para vós, nem para as vossas criaturas, pois nenhuma coisa fora de vós que se revolte ou que desmanche a ordem que lhe estabelecestes. Mas, pouco é em algumas das suas partes, certos elementos não se harmonizam com outros, são considerados maus. Mas estes se coadunam com outros e por isto são bons, no conjunto, e bons em si mesmos. Todos estes elementos que não concordam mutualmente concordam na parte inferior da criação a que CH 321 Gênesis 1, 31. Santo Agostinho, Confissões 259 Mamos terra, cujo céu acastelado de nuvens e batido pelos ventos se enquadra bem com ela. Longe de mim o pensamento de dizer, estas coisas não deveriam existir. Embora, ao considerar só a elas, eu desejasse que fossem melhores, contudo, bastava só isto para eu ter de vos louvar, pois sois digníssimo de louvor, como proclamam os dragões da terra e todos os abismos, o fogo, o granizo, a neve, a geada, o vento da tempestades que executam as vossas ordens, os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, os répteis e as aves que voam, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os jovens e as donzelas, os velhos e os mais novos louvam o vosso nome. 322. Mas também vos louvam lá do alto do céu. Entoam os vossos louvores, Deus nosso, nas alturas, todos os vossos anjos, todas as potestades, o sol e a lua, todas as estrelas e a luz, os céus dos céus. Também as águas que estão sobre os céus exaltam o vosso nome. 323. Já não desejava coisas melhores, porque, abarcando tudo com o pensamento, via que os elementos superiores 322 Salmo 143, 7:12 323 Salmo 148, 1:5. Santo Agostinho, Confissões 260 são incontestavelmente mais perfeitos que os inferiores. Mas um juízo mais sensato fazia-me compreender que a criação, em conjunto, valia mais que os elementos superiores tomados isoladamente. Underline, 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 underline 14 A trajetória de um erro. Não há saúde naqueles a quem desagrada alguma parte da vossa criação, como em mim também não havia, quando não me agradavam muitas coisas que criastes. Porque a minha alma não ousava desgostar-se do meu Deus, recusava olhar como obra vossa tudo que não lhe agradava. Por isto, se lançara na teoria das duas subexcitâncias 324, mas não encontrava descanso e apenas expressava opiniões alheias. Desembaraçando-se destes erros, a minha alma tinha imaginado, para si, um Deus que se difundia por toda parte através do espaço infinito. Julgando que erais vós, 324 refere-se à doutrina maniqueísta do dualismo do bem e do mal, isto é, da luz e das trevas.
N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 261 Colocará esse Deus no seu coração e de novo ela se transformou num templo abominável do seu ídolo 325. Todavia, depois que afagastes, sem eu o saber, a M.I. em a cabeça e fechastes meus olhos para que não vissem a vaidade 326, desprendi-me um pouco de mim mesmo e a minha loucura adormeceu profundamente. Despertei em vossos braços e vi que eres infinito, mas não daquele modo. Esta visão não provinha da carne. Underline, 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 underline 15 Harmonia da criação. Olhei depois para as outras coisas e vi que vos dei e a existência. Vi que tudo acaba em vós, mas não como quem termina num espaço material. Vós sois aquele que tudo conserva na verdade, como se tudo sustivesseis na palma da mão. Por isto, todas as coisas são verdadeiras enquanto existem e não há falsidade senão quando se joelhe já que existe aquilo que não existe. 325 Aquela noção de que Deus era ídolo porque a alma materializava e circunscrevia ao espaço ser infinito. N. do T. 326 Salmo 118, 37. Santo Agostinho, Confissões. 262 Reconheci que cada coisa se adapta perfeitamente, não só ao seu lugar, mas também chega a seu tempo. E conheci que vós, único ser eterno, não começastes a operar depois de épocas incalculáveis de tempo, porque todos estes intervalos de tempo, passados ou futuros, não teriam passado nem viriam, se vós, na vossa imutabilidade, não aguisseis. Underline, 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 underline 16 Onde reside o mal senti e experimentei não ser para admirar que o pão, tão saboroso ao paladar saudável, seja enjoativo ao paladar enfermo e que a luz, amável aos olhos límpidos, seja odiosa aos olhos doentes. Se a vossa justiça desagrada aos maus, com muito mais razão lhes desagradam a víbora e o caruncho que criastes bons e adaptados às partes inferiores dos seres criados, às quais os próprios malvados são tanto mais semelhantes quanto são mais diferentes de vós. Do mesmo modo são os maus tanto mais parecidos com os elementos superiores da criação quanto mais se tornam semelhantes a vós. Santo Agostinho, Confissões. 263 Procurei o que era maldade e não encontrei uma substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema, de vós, ó Deus, e tendendo para as coisas baixas. Vontade que se despojou de suas próprias entranhas 327 se levanta com intumescência. Underline, 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 underline 17 Ascensão dolorosa. Admirava-me de já vos ter amor e de não amar um fantasma em vez de vós. Não permaneci estável no gozo do meu Deus. Era arrebatado para vós pela vossa beleza e logo arrancado de vós, pelo meu peso, para me desenhar, a gemer, sobre as ínfimas criaturas. Este peso eram os hábitos carnais. Mas a vossa lembrança me acompanhava. Nem de forma alguma eu duvidava da existência de um ser a quem me devesse unir. Sabia, porém, que ainda não me encontrava apto para esta união, pois o corpo que se coer 327 Eclesiástico 10, 10. Santo Agostinho, Confissões. 264 Rompe sobrecarrega a alma e a morada terrena coeme, prime o espírito que se dissipa 328. Estava certíssimo de que as vossas perfeições invisíveis podem se tornar compreensíveis desde o princípio do mundo por meio das coisas criadas, bem como o eterno poder e a vossa divindade 329. Buscando, pois, o motivo por que é que aprovar a beleza dos corpos, quer celestes, quer terrenos e que coisa me tornava capaz de julgar e dizer corretamente dos seres mutáveis, isto deve ser sim, aquilo não deve ser assim. Procurando qual fosse a razão deste meu raciocínio ao me exprimir naqueles tierricmos, descobri a imutável e verdadeira eternidade, por cima da minha inteligência sujeita à mudança. Deste modo, dos corpos subia pouco a pouco a alma que sente por meio do corpo e de lá a sua força interior, a qual os sentidos comunicam o que é exterior, é este o limite até onde chega o conhecimento dos animais, e, de novo, dali a potência raciocinante. A esta pertence ajuizar acerca das impressões recebidas pelos sentidos corporais.
Mas esta potência, se descobrindo também mutável em mim, se levantou até a sua própria inteligência. 328 Sabedoria 10, 15 329 Romanos 1, 20. Santo Agostinho, Confissões. 265 Afastou o pensamento das suas cogitações habituais, se desembaraçando das turbas contraditórias dos fantaes, mas, para descortinar qual fosse a luz que a esclarecia, quando proclamava, sem a menor sombra de dúvida, que o imutável devia preferir-se ao mutável. Daqui provinha o seu conhecimento a respeito do próprio imutável, pois, se de nenhuma maneira o conhecesse, não o anteporia com toda a segurança ao variável. Foi assim que ela atingiu aquele ser, num abrir e fechar de olhos. Compreendi então que as vossas perfeições invisíveis se declaram por meio das coisas que foram criadas. 330. Mas não pude fixar a vista e, ferido pela minha enfermidade, voltei aos vícios habituais. Não conservava comigo senão aquela lembrança amorosa, desejando, se assim posso me exprimir, os aromas dos alimentos que ainda não podia com 18 O único caminho para a verdade. 330 Romanos 1, 20. Santo Agostinho, Confissões. 266 Buscava um meio para me prover de forças a fim de ser apto para desfrutar-vos, mas não o encontraria enquanto não abraçasse o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem Deus bendito por todos os séculos, que está acima de todas as coisas. 331. Ele me chamava e dizia, sou o caminho, a verdade e a vida. 332. Eu também devia crer que o alimento que era incapaz de tomar se uniu à carne, pois o Verbo se fez humano. 333, para que a vossa sabedoria, pela qual criaste estúdio, se tornasse o leite da nossa infância. Como possuía pouca humildade, não compreendia que Jesus, o meu Deus, fosse humilde, nem alcançava de que ensinamentos fosse mestra a sua fraqueza. Com o vosso Verbo, verdade eterna, exaltado sobre as criaturas mais sublimes, ergue até si os que se lhe sujeitam. Porém, nas partes inferiores da criação, construiu para si, com o nosso lodo, uma vivenda humilde. Por meio desta, rebaixa e atrai para si os que deseja submeter. Cura a soberba e alimenta o amor, para que, cheios de confiança em si mesmos, não se afastem para mais longe. Pelo contrário, se humildam ao presenciar a 331 1 Timóteo 1, 5 332 João 14, 6 333 João 1, 14. Santo Agostinho, Confissões. 267 Seus pés a divindade tornada humilde pela coparticipação na túnica da nossa carne. 334 E, cansados, prostram-se ali diante dele, que, os ergue nudo, os exaltará. Underline, 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 underline 19 Hesitante na doutrina do Verbo. Eu, porém, pensava de outra maneira e somente imaginava o meu Senhor Jesus Cristo como uma pessoa de excelente sabedoria, que ninguém poderia igualar, sobretudo porque nasceu maravilhosamente de uma virgem, para nos dar exemplo de desprezo pelas coisas temporais e adquirir a imortalidade divina. Parecia-me que tinha merecido tão grande autoridade de magistério pelo cuidado com que se ocupou de nós. 335. Nem sequer podia suspeitar que mistério inseravam as palavras, o Verbo se fez humano. 336. Simplesmente, pelos escritos que dele tratavam, sabia que comeu, bebeu, dormiu, fez caminhadas, regóis e 334 Gênesis 3, 21 335 Como Fotino, Santo Agostinho acreditava, nesse tempo, que Jesus Cristo fosse um simples ser humano a quem fora concedida a plenitude da graça em paga das suas virtudes humanas. N.D.T. 336 João 1, 14. Santo Agostinho, Confissões. 268 Jouce, entristeceu-se, conversou e que aquela carne não tinha se unido ao vosso Verbo senão pela alma inteligência humana. 337. Isto já o sabe todo aquele que conhece a imutabilidade do vosso Verbo, imutabilidade que eu já conhecia quanto me era possível e de que não duvidava absolutamente nada. Com efeito,
mover agora pela vontade os membros do corpo e logo depois não os mover, sentir agora um afeto e logo depois já não o sentir exprimir, por meio de sinais, sabe as ideias e logo voltar ao silêncio são características da mutabilidade da alma e da inteligência. Se isso que dele se escreveu fosse falso, também tudo mais correria risco de ser mentira e nenhuma fé salvado subsistiria nestes livros, para o gênero humano. Por que tais escritos são autênticos, reconheci apenas em Cristo uma pessoa completa, não só um corpo humano ou um corpo e uma alma sem mente 338, mas uma pessoa recal, que eu julgava se avantajar aos restantes mortais. Não 337 Santo Agostinho não põe em dúvida a união substancial do Verbo com a natureza humana em Jesus Cristo. Apenas afirma que não houve mistura das duas naturezas. Declara-o nas palavras a seguir. N do T, 338 O texto latino traz, sine mente animum. Mens, na filosofia de Santo Agostinho, compreende a ratio ou faculdade discursiva, de cujo exercício resulta a ciência e a inteligência, de cujo exercício resulta a sabedoria, conhecimento intuitivo do imutável ou puro inteligível. Mens é o que há de mais sublime na alma. Agostinho desconhecia então a inteligência humana de Cristo. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 269 Por ser a personificação da verdade, mas por motivo da grande excelência de sua natureza humana e de sua mais perfeita participação quanto à sabedoria. Alípio, porém, supunha que os católicos acreditavam num Deus revestido de carne, de modo que, além de Deus e da carne, não havia em Cristo uma alma. Não julgava que lhe atribuíssem uma inteligência humana. Que estava bem persuadido de que as ações de Jesus Cristo, transmitidas à posteridade, não se dariam em ele sem uma criatura vital provida de razão. Alípio, com demasiada preguiça, ia se aproximando da mesma fé cristã. Mas depois, reconhecendo que tal erro era próprio dos reis apolinaristas 339, jubiloso, se juntou à fé católica. Confesso, porém, que só um pouco mais tarde aprendi de que modo a verdade católica se aparta do erro de Fotino, a respeito de o Verbo ter se feito humano 340. Por isto, a reprovação dos hereges da Ázoa que se manifeste claramente o que sente a vossa igreja e o que com 339 Apolinário, bispo de Laodiceia, viveu no século IV. Negou que em Jesus Cristo houvesse inteligência humana, afirmando que o Verbo fazia as vezes desta. N do T, 340 Fotino, herege do século IV e bispo de Sírmio, negou a união substancial do Verbo com a natureza humana, de tal forma que Jesus Cristo era filho adotivo de Deus e puramente humano. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 270 Tem a sã doutrina. Foi necessário haver hereges para que os fortes se manifestassem entre os fracos 341. Underline, 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 underline 20 do Platonismo à Sagrada Escritura. Mas, depois de ler aqueles livros dos platônicos e de ser induzido por eles a buscar a verdade incorpórea, vi que as vossas perfeições invisíveis se percebem por meio das coisas criadas 342. Sendo repelido, no meu esforço, senti o que, pelas trevas da minha alma, não me era permitido contemplar. Experimentei a certeza de que existíeis e erais infinito, sem contudo vos estenderdes pelos espaços finitos e infinitos. Sabia que erais verdadeiramente aquele que se permanece o mesmo, sem vos transformardes em outro, quer parcialmente com algum movimento, quer de qualquer outro modo. Sabia que todas as outras coisas provêm de vós, pelo motivo único e seguríssimo de existirem. Sim, tinha certeza disto. Porém, era demasiado fraco para desfrutar de vós. 341 1 Coríntios 11, 19 342 Romanos 1, 20. Santo Agostinho, Confissões. 271 Tagarelava a boca cheia como um sabichão, mas, se não buscasse em Cristo nosso Salvador o caminho para vós, não seria perito, mas perituro 343. Já então, cheio do meu castigo, começava a querer parecer um sábio. Não chorava e, por acréscimo, inchava-me com a ciência.
Onde estava aquela caridade que se levanta sobre o alicerce da humildade, que é Jesus Cristo? Quando é que estes livros me ensinariam? Por isto, segundo julgo, vós quisestes que eu fosse ao seu encontro antes de meditar as vossas escrituras, para que se imprimisse em minha memória o sentimento que nelas experimentei. Depois, quando em vossos livros encontra-se essa renidade e minhas feridas fossem tocadas por vossos dedos e fossem por eles curadas, discerniria perfeitamente a diferença que havia entre a presunção e a humildade e os que veem para onde se deve ir e os que não veem por onde se vai nem o caminho que conduz à pátria bem-aventurada. Esta será não somente objeto e contemplação, mas também lugar e morada. Ora, se antes de tudo me tivesse instruído nas vossas santas escrituras, e familiarizado com elas, sentisse a 343 temos de novo um jogo de palavras, perito e perituro. Perituro, cui havia de perecer, N.D.T., Santo Agostinho, Confissões. 272 Vossa doçura, se deparasse depois com aqueles volumes, dos platônicos, talvez eles me arrancassem do sólido fundamento da piedade. Ou, se persistisse no sentimento salutar que deles tinha aurido, julgaria que, se alguém aprendesse só por esses livros, também deles poderia ele cansar o mesmo afeto espiritual ___________ 21 entre o esplendor da verdade e o platonismo. Por conseguinte, me lancei avidamente sobre o venerável estilo da Sagrada Escritura, ditada pelo vosso Espírito, preferindo entre outros autores, o apóstolo São Paulo. Desvanecera-me aquelas objeções segundo as quais, algumas vezes, me pareceu haver contradição na Bíblia e incongruência entre o texto dos seus discursos e os testemunhos da lei e dos profetas. Compreendi o aspecto único daqueles castos escritos e aprendi alegra-me com tremor 344. Comecei a ler-los e notei que tudo o que de verdadeiro tinha lido nos livros dos platônicos se encontrava naqueles, mas com 344 Salmo 2, 11. Santo Agostinho, Confissões. 273 Esta recomendação da vossa graça, que aquele que vê não se glorifique como se não tivesse recebido, não somente o que vê, mas também a possibilidade de ver 3, 4, 5. Com efeito, que coisa tem ele que não tenha recebido? 3, 4, 6 E vós, que sois sempre o mesmo, não só o admoestais para que vos veja, mas também para que se cure a fim de vos possuir. Aquele que não pode ver de longe, percorra, contudo, o caminho por onde possa vir a contemplar-vos e a possuir-vos. Efetivamente, ainda que a pessoa se deleite na lei de Deus, segundo o seu ser interior, que fará ela perante a outra lei dos seus membros, que recalcitra contra a lei do seu espírito e a cativa na lei do pecado escrita nos seus membros 3, 4, 7. Por isto, vós, Senhor, sois justo, nós, porém, pequeamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e a vossa mão pesou sobre nós 3, 4, 8. Justamente fomos entregues ao pecador antigo, ao príncipe da morte, pois perzu 345 1 Coríntios 4, 7 346 1 Coríntios 4, 7 347 Romanos 7, 22. 348 Daniel 3, 27 Salmo 31, 4. Santo Agostinho, Confissões. 274 Adia nossa vontade a se conformar com a sua, que não permaneceu na vossa verdade 349. Que fará a infeliz pessoa? Quem a livrará deste corpo de morte, senão a vossa graça por Jesus Cristo nosso Senhor 350, que vós gerastes coeterno e criastes no princípio de vossos caminhos, ao qual o príncipe deste mundo do 351, apesar de não o encontrar em nada merecedor de morte, o matou? Foi assim anulado o libelo que nos era contrário 352. Ora, isto não o dizem os livros platônicos. Suas páginas não encerram a fisionomia daquela piedade, nem as lágrimas da compunção, nem o vosso sacrifício nem o espírito compungido, nem o coração contrito e humilhado do 353, nem a salvação do povo, nem a cidade dísposa da 354. Nem o penhor do Espírito Santo, nem o cálice do nosso resgate 355. Lá ninguém canta, porventura, a minha alma não há de estar sujeita a Deus?
Depende dele a MI 349 João 8, 44 350 Romanos 7, 24 351 João 14, 30 352 Colossenses 2, 14. 353 Salmo 50, 19, 354 Apocalipse 21, 2 355 2 Coríntios 5, 5. Santo Agostinho, Confissões. 275 Em a salvação, porquanto ele é o meu Deus e Salvador. Ele me recebe e dele não me apartarei mais. 356. Nos livros platônicos, ninguém ouve aquele que exclama, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. 357. Desdenham em aprender com ele, que é manso e humilde de coração. 358. Pois ele escondeu estas coisas aos sábios entendidos e as revelou aos humildes. 359. Uma coisa é ver de um píncaro arborizado a pátria da paz e não encontrar o caminho para ela, gastando esforços vãos por vias inacessíveis entre os ataques e dias dos desertores fugitivos com o seu chefe Leão e doutora Gão. 360. Outra coisa é alcançar o caminho que para lá conduz, defendido pelos cuidados do general celeste. O N de os que desertaram da milícia do paraíso não podem roubar, pois o evitam como um suplício. 361. Estas coisas me penetraram até as entranhas, por modos admiráveis, ao ler o menor dos vossos após o 356 Salmo 61, 2 e 3 357 Mateus 11, 28 358 Mateus 11, 29. 359 Mateus 11, 25 360 Salmo 90, 13 361. Nesta passagem, parece ter se inspirado Santo Inácio de Loyola para elaborar a meditação das duas bandeiras. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 276 Los 362 e me enchia de espanto, considerando as vossas obras. Underline, 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 underline 362 1 Coríntios 15, 9.